Bom, dando continuidade aqui ao livro do Milton Santos, capítulo 1, a necessidade de um enfoque abrangente. No início das relações entre técnica e espaço, uma primeira realidade a não esquecer é a da propagação desigual das técnicas. Esse ponto, que foi corretamente discutido por Jean-Louis Lespes, 1980, páginas 56 a 76, sugere um importante debate a respeito do passado da difusão das técnicas e de sua implantação seletiva sobre o espaço. No mesmo pedaço de território, convivem subsistemas técnicos diferentemente datados, isto é, elementos técnicos provenientes de épocas diversas. Quando J. Perrin, 1988, página 26, lembra que um sistema técnico pode absorver, se existe compatibilidade das técnicas, estruturas pertencendo a um sistema precedente, ele está levantando um problema propriamente técnico, o de sua eficácia, já que a plena eficácia do sistema técnico está condicionada a uma articulação entre as suas diversas peças. De um ponto de vista propriamente geográfico, a questão se coloca de forma diferente. Devemos partir do fato de que esses diferentes sistemas técnicos formam uma situação e são uma existência num lugar dado, para tratar de entender como, a partir desse substrato, as ações humanas se realizam. A forma como se combinam sistemas técnicos de diferentes idades vai ter uma consequência sobre as formas de vida possível naquela área. Do ponto de vista específico da técnica dominante, a questão é outra. É a de verificar como os resíduos do passado são um obstáculo à difusão do novo, ou juntos encontram a maneira de permitir ações simultâneas. A noção proposta por T.H. Hughes, 1980, página 73, de reverse saliente, decorre dessa contingência histórica. Segundo este autor, um saliente é uma protusão resultante da expansão não homogênea dos sistemas tecnológicos. Os reverses salientes são componentes do sistema técnico que se tornou velho. Os reverses salientes são... Segundo George, 1988, reverses salientes são anomalias técnicas ou organizacionais que resultam da elaboração desigual ou da evolução desigual de um conjunto de tal maneira que, quando uma parcela progride, uma outra se atrasa. Não seria isso, de algum modo, equivalente à nossa noção de rugosidade? Nossa dele, né? Santos, 1978, página 136, 140. Quando nos referimos ao papel de inércia dinâmica dessas formas herdadas, há todavia diferenças. As rugosidades não podem ser apenas encaradas como heranças físico-territoriais, mas também como heranças socioterritoriais ou sociogeográficas. A diferença entre rugosidades e reverse saliente vem, neste último caso, do caráter quase absoluto do valor em si
de uma existência técnica, enquanto na análise geográfica não há valores em si. O valor de um dado elemento do espaço, seja ele o objeto técnico mais concreto ou mais performante, é dado pelo conjunto da sociedade e se exprime através da realidade do espaço em que se encaixou. Outro enfoque ligado à sua difusão desigual das técnicas permite distinguir entre tudo o que se passou em data anterior e o período atual, na qual a técnica se torna universal, direto ou indiretamente presente em toda parte. Ora, examinando sob esse aspecto a história do mundo, vemos que a aceitação das técnicas novas foi sempre relativa e sempre incompleta. Mesmo os países responsáveis pelos maiores avanços tecnológicos jamais apresentaram um quadro de homogeneidade na sua implantação. Por exemplo, não é nos Estados Unidos que estão as melhores estradas de ferro do mundo, nem os correios americanos se encontram entre os mais velozes. Se consideramos o conjunto dos países, uma análise parecida pode ser feita. Vejamos, por exemplo, o que se passou no fim do século passado. O século passado é fim de 1800, né? Quando se instala a grande indústria, graças às novas técnicas, foi possível o mundo entrar na fase do imperialismo. Mas as possibilidades técnicas disponíveis não foram completamente utilizadas. Se a técnica fosse um absoluto, não seria possível imaginar a permanência durante tanto tempo desse sistema imperialista, com a coexistência entre os impérios coloniais, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Portugal. Independentemente das desigualdades, às vezes gritantes, de poder tecnológico das respectivas metrópoles. Essa possibilidade de funcionamento simultâneo e harmônico desses impérios, segundo níveis os mais diferentes de tecnologia presentes no centro e na periferia, resulta no fator político. A unidade de mando sediada em cada metrópole era utilizada para impor novas normas comerciais rígidas. As colônias, uma regulação em circuito fechado, com os equilíbrios permanentemente recriados pela força de normas rígidas de comércio. Essas normas iam de criação de monopólios até o estabelecimento dos preços e cotas de importação e de exportação, mediante os conhecidos pactos coloniais. De tal maneira, os desequilíbrios produtivos eram compensados pelos equilíbrios comerciais, numa sábia utilização política da desigualdade tecnológica. O sistema vai durar praticamente um século, e a crise vai dar-se quando os países que dispunham de novas tecnologias, mas não de colônias, descobrem a necessidade de penetrar nesses circuitos fechados, pela sedução ou mediante o aberto incentivo à implosão dos impérios. Tudo bem? Quando os Estados Unidos se sentiram prontos a entrar vantajosamente na competição através das suas novas tecnologias, mesmo
as da informação e por meio dos sistemas produtivos correspondentes, compreenderam que a primeira tarefa era desmantelar as condições socioeconômicas e sociopolíticas que lhes constituíam um obstáculo. É a partir disso que os Estados Unidos passam a estimular no mundo como um todo a produção de um clima psicológico e intelectual favorável ao processo de descolonização. Esta produz uma crise no interior de cada império. As lutas pela independência e depois a criação de novos países desmantelam o arcabouço que permitia aos impérios crescer ou subsistir sem uma contribuição importante e obrigatória de novas tecnologias. Ao contrário dos anteriores, o Império Americano do pós-guerra não tem como base a posse de colônias, mas o controle de um aparelho produtor de ciência e de tecnologia e associação entre esse aparelho, atividade econômica e atividade militar. Estava, por conseguinte, aberta a porta para o triunfo de um novo sistema. O processo de globalização, em sua fase atual, revela uma vontade de fundar o domínio do mundo na associação entre grandes organizações e uma tecnologia cegamente utilizada. Mas a realidade dos territórios e as contingências do meio associado asseguram a impossibilidade da desejada homogeneização. A questão que aqui se coloca é a de saber, de um lado, em que medida a noção de espaço pode contribuir à interpretação do fenômeno técnico e, do outro lado, verificar sistematicamente o papel do fenômeno técnico na produção e nas transformações do espaço geográfico. No seu livro A Vocação Atual da Sociologia, Georges Gurvitch, 1950, referindo-se ao que intitula de falsos problemas da sociologia do século XIX, critica o que chama de escola tecnológica. Esta, segundo ele, teria desejado interpretar a realidade social e o seu movimento a partir exclusivamente dos meios técnicos, atribuindo assim um papel predominante aos utensílios, sem levar devidamente em conta os quadros sociais, onde as técnicas e os instrumentos nasceram e agiram. De Gurvitch inclui entre os que assim pensaram os partidários da tecnocracia de Taylor e J. Brunion, mas ele de Taylor a J. Brunion. Ei, caralho, calma aí, vamos voltar aqui, porra. J. Gurvitch inclui entre os que assim pensaram os partidários da tecnocracia, de Taylor a J. Brunion, mas ele também inclui o que é discutível, gente como Veblen, Ogburn, Leroy Gourhan e Lewis Mumford, embora para este último ele acrescente reservas e matizes. Aliás, Mumford eu gosto do maluco também. Daniel B. Bell, 1976, página 10ª. Também critica a ênfase dada à tecnologia quando ela é considerada como determinante de todas as outras mudanças sociais. Uma outra crítica é feita por Henri Lefebvre, 1949, quando ele nos convoca para estar bem atentos a fim de conjurar a ilusão tecnológica. É assim que Lefebvre caustica aqui visão de Proudhon, quando este supõe a hipótese de uma história da máquina ou da técnica tomada como um dado independente. Sem dúvida, a técnica não é um elemento importante de explicação da sociedade e dos lugares. Mas sozinha a técnica...
Sem dúvida, a técnica é um elemento importante de explicação da sociedade e dos lugares. Mas sozinha a técnica não explica nada. Apenas o valor relativo é valor. E o valor relativo só é identificado no interior de um sistema da realidade e de um sistema de referência elaborados para entendê-la, isto é, para arrancar os fatos isolados de sua solidão e seu mutismo. De que maneira pode a categoria espaço ser útil a esse enquadramento sistêmico da técnica? O filósofo J.P. Serres, 1994, página 90, considera a geografia e a história como condicionantes específicos constrangedores, mas aí ele está referindo-se às noções de extensão e sucessão. Mas quando o problema é menos a constatação pura e simples de um fato ou de uma situação, conjunto de condições, e a questão a questão se desloca para a explicação desse fato, conjuntos de conceitos, a história como disciplina que ele se dirige. Puta que pariu, essa ficou horrível. Então vou ler de novo. De que maneira pode a categoria espaço ser útil a esse enquadramento sistêmico da técnica? O filósofo J.P. Serres, 1994, página 90, considera a geografia e a história como condicionantes específicos constrangedores, mas aí ele está referindo-se às noções de extensão e sucessão. Mas quando o problema é menos a constatação pura simples de um fato ou de uma situação, conjunto de condições, e a questão se desloca para a explicação desse fato, conjunto de conceitos, é a história como disciplina que ele se dirige. Página 91. E não mais a geografia. Sem dúvida, há referência à geografia na obra de J.P. Serres, 1994, página 95 e 313. E até mesmo referência a técnicas do espaço, que presidiram durante o Neolítico a ocupação do solo e a sedentarização, página 60. Todavia, ele parece limitar-se a essa aurora da história. O cara é sagaz. Cabe então perguntar: terão as técnicas do espaço deixado de existir ao longo do tempo? O espaço de Serres presta-se a essa maneira de ouvido com L. Trata-se, na verdade, de um espaço receptáculo, que apenas tomaria expressão como um reflexo do ator. Também a referência de J.P. Serres. A normalização é típica desse entendimento do espaço, quando o autor considera que a partir da norma em vigor, página 84, o tempo e o espaço não contam mais, pois são domesticados e como que anulados. É um equívoco devido a uma visão estática, marmórea do fenômeno geográfico. Essa visão é inaceitável, porque o conteúdo técnico do espaço é, em si mesmo, obrigatoriamente, um conteúdo em tempo, o tempo das coisas, sobre o qual vem agir outras manifestações do tempo. Por exemplo, o tempo como ação e o tempo como norma. Não é que esta suprime o espaço e o tempo, apenas as altera em sua textura e pode também alterá-los em sua duração. O exemplo do espaço do automóvel dado por Serres, página 50, é significativo. Ele escreve: símbolo da autonomia perfeita, o automóvel particular apenas se concretiza no conjunto das relações técnicas ou das relações tecnicamente estabelecidas no espaço e no tempo, e não permanece concreta, senão enquanto essas relações se mantêm. J.P. Serres insiste nessa relação entre técnica e história, quando diz que
A técnica é necessariamente história, página 91. E está certo, mas a técnica é também geografia. Se esta não se alçou às condições de considerar a técnica como um dado explicativo maior, podemos, no entanto, dizer que a técnica é também necessariamente espaço. É no espaço que esse papel de nó de problemas, página 102, e de mediação generalizada, J. Elu e J. P. Series, 1994, página 53, se manifesta de modo indiscutível. Aquela unidade sistemática que a integra no todo social, na totalidade dos recursos em um dado momento da história, sobre uma área cultural comum, verifica-se exatamente sobre um espaço, esse mesmo espaço que, evoluindo e se renovando, assegura a continuidade histórica. Series 1994, página 95. Apenas o espaço não participa da história como um desses grandes sóculos imóveis et mutus da alegoria de Foucault na Arqueologia do Saber, que Series cita, mas na verdade como um dado ativo cujo papel nas orientações, escolhas, ações e resultados é crescente ao longo da história. Puta merda. Culpa de Series? Parece que não, né? Culpa dos geógrafos? Preferimos tender para uma resposta negativa à primeira questão e afirmativa à segunda. De um modo geral, é por falta de uma epistemologia claramente expressa que a própria geografia tem dificuldade para participar em um debate que a própria geografia tem em um debate filosófico e interdisciplinar. Então, calma aí. De um modo geral, é por falta de uma epistemologia claramente expressa que a própria geografia tem dificuldade para participar em um debate filosófico e interdisciplinar. Isso vai mudar com você, né? Ao nosso ver, essa é a razão pela qual especialistas de outras disciplinas, não sabendo claramente o que fazem os geógrafos, renunciam a incluí-los nos seus próprios debates. O que faz falta, aliás, seria uma metadisciplina da geografia que se inspire na técnica, isto é, no fenômeno técnico e não nas técnicas, na tecnologia. O fato de que os geógrafos tenham com frequência desconsiderado a técnica em suas formulações metodológicas, ou que a tenham considerado como um dado externo e não propriamente constitucional, em sua demarche teórica e empírica, vai ter implicações na maneira como outros especialistas tratam a questão do espaço. Já vimos que Simondon, em vez de considerar o meio técnico como uma normal... Já vimos que Simondon, em vez de considerar o meio técnico como uma normal evolução do meio geográfico, viu-se levado a propor a noção de meio associado e de meio tecnogeográfico, para dar conta dessa associação entre técnica e meio, fruto da marcha da história. Em revanche, os geógrafos nem sequer se aperceberam da importância dos achados de Simondon. Resultado: perdeu a geografia, atrasando-se a sua própria evolução, e perdeu a filosofia das técnicas, pela ausência de um enfoque geográfico paralelo. Se ele diz, eu estou acreditando. Para esse resultado, trabalha sem dúvida a ambiguidade do estatuto epistemológico da geografia, até hoje tímida e hesitante quanto a uma clara explicitação do que deva ser o seu objeto. Quando Annie Buttigheimer
1979, página 249, observa que entre as preocupações centrais para a geografia moderna encontra-se a organização do espaço e do tempo. Seu objetivo não é explicitamente uma descoberta da experiência humana total, mas antes da experiência técnica ou da utilização racional do espaço-tempo, visando assegurar eficácia econômica à administração dos investimentos. Todavia, o objetivo correto não é uma geografia preocupada com investimentos, mas com todas as formas de existência. Trata-se desse modo de privilegiar um enfoque que leve em conta todos os aspectos de uma dada situação. Toda situação é uma construção real, que admite uma construção lógica, cujo entendimento passa pela história da sua produção. O recurso à técnica deve permitir identificar e classificar os elementos que constroem tais situações. Na realidade, toda técnica é história embutida. Através dos objetos, a técnica é história no momento da criação e no de sua instalação, e revela um encontro em cada lugar das condições históricas, econômicas, socioculturais, políticas e geográficas que permitiram a chegada desses objetos e presidiram a sua operação. A técnica é tempo congelado e revela uma história. O uso dos objetos através do tempo mostra histórias sucessivas desenroladas no lugar e fora dele. Cada objeto é utilizado segundo equações de força originadas em diferentes escalas, mas que se realizam no lugar, onde vão mudando ao longo do tempo. Assim, a maneira como a unidade entre tempo e espaço vai dando-se ao longo do tempo pode ser entendida através da história das técnicas, uma história geral, uma história local. A epistemologia da geografia deve levar isso em conta. A técnica nos ajuda a historicizar, isto é, considerar o espaço como fenômeno histórico, e a geografizar, isto é, a produzir uma geografia como ciência histórica. Assim, pode-se também produzir uma epistemologia geográfica de cunho historicista e genético, e não apenas historista e analítico. Os medos de E. Soja, 1989, são assim espantados. A epistemologia, não conheço. Epistemologia analítica, M. Escolar, 1999, 6. Permite construções lógicas, um discurso elegante e talvez coerente em si mesmo, mas frequentemente externo à realidade. Com ela, podemos correr o risco de construir um discurso metafísico da geografia, que não permita a produção de conceitos operacionais, mediante um enfoque que leva em consideração e aperfeiçoe as premissas aqui delineadas. A geografia deve, ao menos, ser vista como um estudo de caso para filosofias da técnica, senão propriamente como uma contribuição específica para a produção de uma filosofia das técnicas. Quanto ao problema epistemológico propriamente dito da geografia, ele passa pelo encontro do caminho adequado para sistematizar as relações da técnica com o tempo e com o espaço. O cara tá super Einstein, né, velho? Tempo e espaço, mano. É isso aí, matéria e energia. Então, essa parte acabou. Ainda continua o primeiro capítulo e vai para a próxima parte, que é as técnicas e a empiricização do tempo. Sinistro. É muito louco. Olha lá, o povo tá passando aqui. É uma delícia
ler essas coisas aqui, gente. Boa tarde.